TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa noite, Espaço Aberto no ar mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aos nossos encontros aí toda a semana, durante toda a semana, sempre a partir das 22 horas, com tudo que acontece no centro-oeste de Minas. A gente começa mandando um alô muito especial para os nossos amigos telespectadores, não só de Divinópolis, com essa nossa grande audiência aqui, mas também de Nova Serrana, São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru, Itapecerica, Perdigão, Araújos, todo o centro-oeste, São Sebastião do Oeste, né, onde sempre o pessoal está mandando mensagem para a gente. Sejam todos, então, muito bem-vindos ao nosso programa. E quando a gente fala que a gente gosta muito de valorizar a potencialidade que o Centro-Oeste de Minas tem, é justamente isso que a gente está fazendo no programa de hoje. Espaço Aberto de hoje vai contar para você sobre uma empresa que agora que talvez assim, eles estejam mais preocupados numa presença mais local, mas porque ela fez um caminho inverso normalmente do que muitas empresas fazem. Primeiro, ela ficou forte lá fora. Quando eu falo lá fora, eu estou falando do outro lado do mundo, lá no Japão, e vem conquistando o mundo com o material que ela produz. E agora, o Centro-Oeste, todo o Brasil, de uma maneira geral, tem acesso com mais presença desse produto. Eu estou falando, principalmente, vou mostrar aqui, um pedacinho aqui. Acho que é mais fácil a gente já cortar na aberta aqui. Vocês já vão conferir com a gente, que meu entrevistado de hoje, que é o César Ramos Júnior. Prazerão, César. Prazer. César, que é diretor da Nato Centro, que trabalha com própolis, aliás, com todos os produtos derivados aí, né, das abelhas. Pelas abelhas, exatamente. César, como que é isso? Uma empresa do Centro-Oeste de Minas, exatamente, que virou destaque lá fora? Isso aí, né? A empresa já está com 22 anos de fundação. Eu comecei a trabalhar com abelhas bem novo, quando criança ainda. Eu trabalhava com meus pais. Meu pai cria gado, né? Tira leite. Então eu tive a iniciativa de trabalhar com abelhas, por volta de 1982, 83. E influenciado pelos amigos dos meus pais, né? Naquela época se falava só em mel, então o foco principal era produzir mel, né? Então na década de 80, por volta de 86, né, começou a despertar o interesse pela própolis, né, pela própolis do Brasil, né? Porque os asiáticos prezam muito a qualidade de vida e eles fazem muito a qualidade de vida também através de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável. Então eles consomem muitos produtos saudáveis, né? Tanto os japoneses, os chineses, né? Vou até mostrar aqui, ninguém vai dar conta de ler, mas aqui nos jornais que o César trouxe pra gente, tá? Inclusive tem logomarcas, tudo mostrando, né? Falando do material dessa própolis brasileira, que qual que é a especificação dela? É uma própolis pura, não é isso? Exatamente. O que chamou a atenção dessa própolis, né? O primeiro contato, assim, a nível comercial se deu em 89 com a Apimondia. A Apimondia são feiras internacionais do setor de apicultura, especificamente de produtos das abelhas, que ocorre a nível mundial a cada 2 anos. Inclusive, esse ano, nós estamos indo para a Turquia, né? A empresa está indo para a Turquia, que será na Turquia. Mas em 1989 foi no Rio de Janeiro. E os japoneses tiveram contato com essa própolis através dos apicultores do Brasil. Isso aqui é a própolis? Isso aqui é a própolis, né? Então, pode pegar aqui, né? Sim, sem problemas nenhum. Pra gente mostrar, né? Vamos tirar. Então, isso aqui, essa própolis que o pessoal aplica na garganta. Exatamente. Isso aqui é uma cera produzida pela abelha? Ela é uma resina. Uma resina. Então, olha só. E o cheiro, esse cheiro mesmo, realmente... É um aroma, aqui, né? Olha só, a gente trouxe pra gente que realmente muita prova. Isso aqui que é produzido. A gente tem o favo também?
Vou aproveitar e já mostrar aqui, ó. Só dando trazendo realmente isso. Isso aqui é um favo de mel. Exatamente. Né? Então, isso aqui é o que a abelha produz, né? Então, quando a gente busca na colmeia, lá no apiário, nós buscamos aqui o mel. Ficam lá várias placas dessa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aqui ela vai produzindo... Aí é o mel. Dentro desse favo aí está repleto de mel. Se você tiver uma faca aqui, você vai ver o mel aí. Eu acho que eu vi uma faca, eu vi um material aqui. Tá. Mas aqui tem aberto também, já eu posso mostrar aqui o favo, né, com mel, né, já aberto. Aqui, ó, aqui a gente tem, então... O favo... Né, já aberto, né? Pediu então, o Diogo para mostrar aqui. Se você quiser para experimentar aí, tá bem docinho. Então aqui já é... Isso aqui já é... Deixa eu colocar Não esse sei favo. se dá para você provar, porque é tipo um chiclete isso aí, né? Olha a cera... Aqui, pô, na fechada, porque eu exprimi aqui, dá pra gente ver realmente, olha aqui, ó. Saindo aqui o mel. Exatamente. Né? Muito saboroso, né? Esse é autêntico mesmo, né? Exatamente. Né? Então a abelha produz, né? São 5 produtos da colmeia, né? O mel, a própolis, o pólen, a geleia real, a cera, né? Sim. Mas os principais que a minha empresa trabalha economicamente é o mel e a própolis, né? E conforme eu iniciei aqui dizendo, essa própolis ganhou uma notoriedade mundial na Apimôndia que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1989. Foi onde os japoneses tiveram contato, a comunidade científica japonesa teve contato com essa própolis. Descobriram ela. Porque o que chamou a atenção dessa própolis? Foi que descobriram nela que quando as pessoas começam a usar o extrato de própolis, então esse extrato de própolis é em gota, né? As pessoas que tinham tumores cancerígenos no Japão começou a diminuir os tumores cancerígenos, depois que passou a usar essa própolis aqui do Brasil. Qual é o segredo da própolis? O segredo é o seguinte, a própolis, normalmente, a nível mundial, ela é produzida por resina produzida no caule da planta. A única própolis do mundo que é produzida a resina nas brotações só ocorre no mundo inteiro aqui no Centro-Oeste de Minas. É mesmo? É uma coisa específica da nossa região. É a riqueza aqui do Centro-Oeste de Minas. E a planta que produz essa resina durante a sua brotação é o alecrim do campo, também chamado de vassourinha. Aquilo que para muitos fazendeiros é praga de pasto, para nós apicultores é uma bênção. Então, quando aquela planta vai soltando a folha, né, principalmente no verão, com a chuva, a hora que a folha está brotando, ali sai a resina, é onde a abelha faz a coleta dessa resina e onde sai parte das folhas, né, que sai clorofila, por isso que é verde. Sim. Né? E aí dentro tem substâncias poderosas que são chamadas de flavonoides, bioflavonoides e fenólicos. Porque é o seguinte, num ambiente onde tem uma grande quantidade de indivíduos de uma mesma espécie, está suscetível a doenças. E a abelha muito sábia, o que ela fez? Ela busca nas resinas das plantas os antibióticos naturais para esterilizar as colmeias. E ela faz isso com a própolis. Então ela vai na planta, tira as resinas, né, essas resinas poderosas, esses flavonoides poderosos, e faz a asepsia de toda a colmeia. Então aqui ela acrescenta saliva, um pouco de cera, a enzima da saliva dela e faz a constituição final dessa própolis. Com isso ela garante a vida daquela comunidade. Asepsia e a proteção contra doenças, contra vírus, fungos, bactérias que poderia atacar aquela colmeia. Né? Então a própolis é usada desde do Egito Antigo, né? As mumificações de faraós foram descobertas, né, que a mumificação era feita através de própolis. Porém, no Egito não tem essa graça aqui, que é a nossa própolis verde. Isso só acontece no Centro-Oeste de Minas Gerais. E um pouquinho em torno, mas no mundo inteiro só aqui que ocorre. Pode dizer que isso aqui, então, é um tesouro? É um tesouro. Tesouro da colmeia. A joia da colmeia, vamos assim dizer, né? Vamos dizer, na apicultura nós chamamos aí, né, a joia da coroa. Pediu ao Lucas que está aqui, para ele mostrar para a gente isso aqui. E eu te pergunto, para se produzir uma quantidade dessa aqui de própolis, isso aqui
É por volta de 300 gramas. 300 gramas, né? Exatamente. Olha só. Né? Uma colmeia, em média, na região aqui, os apicultores têm conseguido produzir por volta de 1,2 kg a 1,5 kg de própolis por colmeia ano. Eu estou vendo aqui também, vou pedir ao Lucas para mostrar, aproveitar que está aqui com a gente. Você traz uma caixa que ela já é toda... Olha só, a gente vai conferir aqui, ela já vem em japonês. Exatamente. Essa aqui, na verdade, é na China. Isso né? é chinês. É uma caixa... Eu não reparei. Que Você não reparou. eu confundi um pouco o chinês com o japonês. Mas... Então, essa caixa é produzida por um dos nossos clientes na China, né? E é comercializada lá em forma de presente. Então, é comum as pessoas levar de presente para as famílias. Eu estou trazendo saúde para a sua família. Isso aqui é própolis verde do Brasil, lá do Centro-Oeste de Minas. Uma caixa toda estilizada, né? Exatamente. Realmente muito. Isso mostra a preocupação, o valor que se dá lá fora, né? Ao produto, né? Esse aqui é no Japão. Isso aqui, pelo tempo que eu trabalho, né, com própolis e tal, inclusive me homenagearam. Tem um parceiro, uma grande indústria farmacêutica, minha foto que está aqui é a própolis do César. Exatamente. Essa é comercializada no Japão. Que legal, você virou... Própolis do César, virou... exatamente. Fez um pouco de história da minha vida e vai junto com o produto para aquele cliente que compra o produto. Vai aqui a minha história. Tem várias... isso aqui é o quê? Isso é própolis também em cápsula, que a minha empresa fabrica e exporta. Você domina todo o processo? Todo o processo. Nós temos 3 processos produtivos. Temos a parte de campo, hoje temos por volta de 4.000 colmeias no campo. Temos a indústria e o produto final. Eu estou vendo aqui, você também tem medalhas. Exatamente. Trouxe para a gente aqui 2 medalhas. Que medalhas são essas? Essas medalhas foram o seguinte, tem uma foto aqui com você. Tá, deixa eu... Vamos mostrar aqui então. São essas fotos que estão aí nessas revistas, né, inclusive. Tá aqui a gente tem um outro jornal, né? Esse é um jornal do Japão. Então, essa aqui é uma foto, né? Ela ganhou medalha de ouro, como sendo considerada a melhor própolis do mundo. Isso aqui no Congresso da Apimôndia. Vamos mostrar ali. Né? Que teve na Ucrânia. Né? Então, aqui a gente está vendo ao fundo aqui é a colmeia. Exatamente. Não é isso? E aqui, própolis, a própolis, que elas criam na frente da colmeia. Exatamente. A própolis, o termo é grego, né? Pró significa defesa, polis, cidade. Então, quer dizer, defesa da cidade. Por isso que chama própolis, né? Então, essa foto, né, essa própolis ganhou medalha de ouro no Congresso da Apimôndia em 2013 na Ucrânia. E aí vem, então, as medalhas. A medalha. E depois nós ganhamos... na Coreia do Sul, a outra medalha, como a melhor técnica, uma das melhores técnicas de produção de própolis do mundo. A melhor técnica de produção. Medalha de ouro. Medalha de ouro para a nossa própolis aqui do Centro-Oeste, né, a nível internacional. César, você imagina o seguinte, você conquistou lá fora, né? E de repente, é isso, agora fala, olha, eu quero mostrar no Brasil, no Centro-Oeste, o que nós já estamos fazendo lá fora, que você fez o caminho inverso. Exatamente, né? E o que nós queremos agora é trabalhar o mercado nacional, né? Viemos, né? Estamos aqui, assim, quando eu falo nós, eu tenho um sócio, que é meu irmão, e tenho uma equipe, né? Nós não somos sozinhos, nós estamos por volta de 80 colaboradores, né? Inclusive, um dos colaboradores nossos lá, que é a Bianca, né, que nos ajuda a posicionar o produto. Esteve aqui no programa, né, exatamente, e contou. Eu achei interessante, o mundo é pequeno. A Bianca veio aqui falar sobre comércio exterior. Exatamente. Como uma profissão legal e tal. E eu perguntei onde está trabalhando. Ela falou assim, estou trabalhando com uma empresa de Bambuí, que é hoje a maior exportadora de própolis e tal. E aí, o tempo passa e nós estamos falando justamente dessa empresa aqui hoje. É isso aí. Então, nós temos uma equipe, né, que nos ajuda e vimos aqui uma grande oportunidade também para o mercado nacional. Então, estamos iniciando um trabalho mais direcionado, uma equipe está trabalhando direcionado ao mercado brasileiro, né? E estamos começando esse trabalho pelo Centro-Oeste de Minas, que é a nossa terra, a nossa casa, né? Aqui também a gente chama carinhosamente do Alto do Rio São Francisco, né? Porque nós estamos na bacia do São Francisco. Vocês estão ali pertinho de São Roque ali, né? Exatamente, né? E também nós ganhamos, eu acho que não trouxemos aqui, no ano de 2006, né? Já está fazendo aí já uns 9 anos, 11 anos, né?
Nós ganhamos um prêmio da União Europeia como modelo de administração econômica para a Europa. Pelo o estilo da atividade, né? Que nós somos ambientalmente corretos, que o apicultor ou a atividade apícola é ambientalmente correto, porque nós precisamos da planta, precisamos da natureza, né? É socialmente justo, porque para um produtor rural começar com a atividade apícola, ele não requer muito desempenho financeiro, igual produzir um leite, uma criação de porcos, de frango, requer muito investimento. A apicultura não, pode se iniciar com 2, 3 colmeia, o produtor rural já se torna um apicultor, né? Então, ele é socialmente justo, ela não discrimina ninguém. E é economicamente viável porque ela traz uma renda econômica para a propriedade em termos de venda da produção apícola e é uma atividade que interfere positivamente em outras atividades econômicas do país, que é o agronegócio, com a polinização. Então, tem plantas, tem alimento, hoje, segundo pesquisa mostra isso, 70% do que vai na nossa mesa só existe em função das abelhas. O que é isso, gente? É que durante aquele período, a abelha, nesse processo dela de estar percorrendo ali as plantas, ela pega o pólen. Exatamente. E no voo, seja no contato, esse pólen cai ali e vai fecundar a flor. E aonde temos os frutos e a semente. Isso acontece através dos polinizadores. E os maiores polinizadores hoje são as abelhas. Tem pássaros, tem outros insetos polinizadores, tem uma vento. Abelha específica? Nossa abelha é do gênero Apis mellifera. Por isso que chamamos a pessoa que trabalha com essa abelha de apicultor, né? Então, ela é do gênero Apis. De uma maneira mais geral, as pessoas conhecem a apicultura por causa do vidrinho de mel. Exatamente. Ah, vai fazer o mel, aqui a gente tem... Isso aqui é mel, não é? Mel com favo, exatamente. Mel com favo. Então, as pessoas conhecem muito o mel. Eu acho que muitas vezes, como todo setor, todo segmento, infelizmente, tem gente séria e tem gente que não é sério. Aí muita gente cisma também, porque aí o cara vai ali, chega na rua, compra uma garrafa de mel, aí põe lá no canto lá da cozinha, dali 2 meses, você vai ver açúcar puro. Exatamente. Agora tem um seguinte detalhe, o mel, né, é energia. Realmente, o néctar é açúcar, frutose e glicose. Porque tem o abelhão aí, o ser humano que faz, né, falsificação, mas ele faz com sacarose, né? Tem isso, né? Tem isso, infelizmente tem isso, né? Às vezes acontece. Né? O ideal é buscar o mel de quem está, no caso ou você. Busca num produtor que você conhece, ou uma pessoa de credibilidade, produto que é certificado. Ou busca um produto no supermercado, nas farmácias, que tem o selo do Ministério da Agricultura, que é o CIF. Isso é a garantia. Ou você conhece o apicultor, ou você conhece, ou você busca um produto que tenha CIF. O certificado de inspeção federal. O CIF vale não só para apicultura, mas para carne, ovos, queijos, tudo né? Isso é fundamental que você tenha. Para quem não sabe, deixa eu mostrar aqui o que é esse selo aqui que você encontra nas embalagens. Olha Exatamente. Só. Vamos mostrar o selo aqui, porque... Opa, deixa eu achar um ângulo aqui. Aí, olha aqui. Então, esse serviço de inspeção federal. Então, todo produto que vem com esse selo, ele é inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Exatamente. Isso vale, então, para carne, para tudo. Para queijo, né? Para grãos, feijão, né? Isso é fundamental também a pessoa acompanhar. César, já estamos caminhando no horário de um intervalo. Eu queria, na volta, a gente pudesse falar sobre aí, imagino que seja um mercado que ofereça oportunidades para quem queira mexer com isso, né? Ok. Então a gente fala disso já. Podemos falar. Espaço Aberto faz um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Novo
Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Muito bem, Nova FM, a nova, número 1. Rádio Minas AM e FM. E Rádio 94 FM. Anuncie nas emissoras com maior audiência e tenha vários canais digitais para ampliar a sua mídia e conquistar mais resultados. TV Candidez, a única com 24 horas de programação local em HD. Redes sociais, líder na região, com mais de 70 mil seguidores. Portal de notícias MPA, mais de 700 mil acessos mensais. E ainda, promoções via mala direta, WhatsApp, estúdio ao vivo, flashes diretos da sua empresa, blitz e visita premiada. Fale com nossos consultores, monte seu pacote personalizado. Sistema MPA, muito mais que 30 segundos. Olá, eu sou Samuel do Vale e apresento toda semana o Amostra Grátis. Informação e entrevistas com os principais profissionais da área da medicina, que ajudam a esclarecer um tema muito importante, a sua saúde. E você pode participar com perguntas. Programa Amostra Grátis, toda terça-feira, ao vivo, a partir de 9 da noite. Eu espero você. Vem aí a transmissão oficial do melhor festival gastronômico de Divinópolis, Prato da Casa 2017, sábado, dia 5 de agosto. A 94 FM Live e a TV Candidez para uma cobertura completa do evento, com todas as informações, shows e a premiação do vencedor ao vivo, direto do Parque de Exposições, a partir de 1h30 da tarde. Transmissão oficial do Prato da Casa 2017, um oferecimento da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança. O que tiver no prato a gente traça. Onde tem turma, tem prato da casa. O Restaurante Catedral, há mais de 20 anos, vem servindo com qualidade e variedade a nossa Divinópolis. No Restaurante Catedral você tem comida mineira, massas, variedades de saladas e o inconfundível churrasco gaúcho, tchê. Juntando tudo isto a um amplo espaço e ambiente climatizado, com completa higiene e ótimo atendimento. É o único que oferece estacionamento para seus clientes, porque é muito estressante ficar com fome à procura de lugar para estacionar. Restaurante Catedral, Praça da Catedral, número 36. Fone 3221-8771. Ensino médio. O que vai mudar? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá. Vamos sentar. É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei que profissão seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Aqui, ó. Muito bem. Estamos de volta com o espaço aberto e aí a gente fica... No intervalo, claro que eu estou tendo uma aula aqui, né, sobre própolis e vamos até falar agora das aplicações. E aí eu achei muito interessante. Pode abrir aqui, né, César? Vou abrir para mostrar. Opa, esse aqui é própolis em cápsula, né? Exatamente. Tem em cápsula. Se eu quiser comprar essa própolis em cápsula aqui, eu compro? Não. Não, né? No Brasil, não. Porque a regulamentação do Brasil não permite a comercialização no mercado brasileiro. Nós temos esse produto comercializado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China e no Brasil. Então, é proibido por forte regulamentação. Você faz para exportar. Aqui você não pode vender? Não pode vender porque a regulamentação do Brasil
Não é que proíbe, não existe regulamentação. Não existe esse produto. E aí a Anvisa e o Ministério da Agricultura proibir. Aí no Brasil não existe regulamentação, mas é fabricado aqui. Fabricado aqui com muita dificuldade, está se tornando mais fácil fabricar lá fora e vender lá do que investir no Brasil para fabricar a cápsula. Apesar de, Evandro, hoje eu sou presidente da Federação Mineira de Apicultura e faço parte também como membro da Associação Brasileira das Indústrias Apícolas, que chama ABMEL. E dentro nós temos um conselho, o qual eu coordeno esse conselho, que é do Conselho Técnico da Própolis, dentro dessa instituição, e levamos essa demanda para o governo do Brasil via Ministério da Agricultura e Anvisa. Então, estou participando intensamente de reuniões em Brasília com o Ministério da Agricultura e Anvisa, expondo isso, e a Anvisa e o Ministério da Agricultura estão ficando sensível à nossa causa, porque é inaceitável nós poder comercializar isso no Japão, China, Estados Unidos e Europa, e o Brasil não tem regulamentação. Então, nós estamos lutando com esses dois órgãos para regulamentar. E é complicado porque é um produto que é um alimento, né? Isso não é medicamento, é um alimento com propriedades funcionais. Então, às vezes, fica naquela dúvida, né? É produto licenciado pela Anvisa ou pelo Ministério da Agricultura? O que os dois órgãos estão dizendo? Nós precisamos entrar no entendimento para fazer essa regulamentação para que possa ser vendido no Brasil. Você imagina, regulamentar só no Ministério da Agricultura já é difícil, ou só na Anvisa é difícil. Agora nós temos que colocar os dois órgãos, né, para conversar, entrar em entendimento para que se faça a regulamentação. Temos conseguido isso, mas está difícil. Própolis, ela tem muito aquela ideia do mel, acho que a própria vem muito com essa ideia do mel, do cantor, para cuidar da voz. Exatamente. O cantor toma própolis todo dia de manhã, e está gripado, toma própolis. Mas hoje, cientificamente, vi várias matérias, inclusive recentemente matérias em rede nacional, falando que própolis hoje ganhou uma diversidade, um leque muito grande de aplicabilidade. Exatamente. É isso? O que mais tem sido demandado vocês, por exemplo, quem compra esse produto própolis de vocês, qual que é a aplicação? A aplicabilidade é muito vasta, né? E a própolis verde aqui do Centro-Oeste de Minas, hoje é a própolis mais pesquisada no mundo. Se você entrar no Google, aí na internet, buscar informações de pesquisa sobre a nossa própolis verde, tem mais de 10 mil pesquisas mundial com a própolis. Então, foi descoberto vários benefícios da própolis para a nossa saúde, né? Então, por exemplo, ação contra a gripe, contra o H1N1, né? É um excelente cicatrizante. Eu desconheço, né? Inclusive, nesse debate, discussão com a Anvisa e o Ministério da Agricultura, eu disse para eles, eu desconheço um cicatrizante hoje, comprado em farmácia, melhor do que a própolis. Se você pinga, assim, algum ferimento, ela cicatriza muito rápido, né? Porém, as pesquisas que tem mostram isso, nós usando, vê o resultado, porém as pesquisas não são suficientes para que isso possa virar um medicamento e regulamentar como medicamento, apesar de que tem essa função. Inclusive uma situação bastante interessante, né, que a Anvisa está fazendo, que é para a prosperidade do Brasil, que o Brasil está perdendo muito com isso, como diz um autor americano, a riqueza do povo não está nas posses, mas sim na capacidade de gerar riqueza. Então, nós precisamos mudar o Brasil disso. Chega de produzir matéria-prima para gerar riqueza lá fora. E uma das coisas que nos impede é a nossa regulamentação. Somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Muitas vezes, é o americano que é esperto, é o japonês, mas muitas vezes é por causa da lentidão do processo regulatório do Brasil, que é moroso e burocrático, né? É uma evidência aqui, mas está mudando. Então, a Anvisa buscou muito agora nos Estados Unidos um modelo americano de regulamentar. Tivemos conversando também com autoridades japonesas e americanas e com a autoridade brasileira na Embaixada do Brasil há 2 anos atrás sobre essa regulamentação. E achei muito interessante as colocações de um representante de uma revista de saúde dos Estados Unidos, o que ele relatou. Ele fala o seguinte, que a natureza é muito sábia. Ela é muito mais sábia do que a ciência. Então, tem muitas coisas maravilhosas que nós temos aí que poderia trazer benefício em termos nutricional, em termos farmacológico, porém não tem uma evidência científica no nível que possa comunicar isso ao consumidor. A própolis realmente é um caso.
Nós não podemos falar nada disso, é proibido. Se nós escrever que no frasco que a própria tem benefício anti-inflamatório, ajuda a emagrecer, que tem ações para emagrecer, que é cicatrizante, isso é crime. Nós não podemos comunicar isso. Ou seja, acaba sendo o conhecimento popular da coisa. Eu falo aqui. Tem que ser o conhecimento popular. Popular, não pode. Nos Estados Unidos, a legislação abriu essa condição de poder comunicar isso. Tem uma forma de comunicar, mas a Anvisa já estuda isso também, porque o Brasil está sendo muito prejudicado em função disso. Conta pra gente, esses certificados que você tem. Isso aí é meu diploma, né? Um dos meus diplomas que eu guardo com muita honra, que é o meu primeiro certificado de apicultura, que eu fiz na Escola Agrotécnica Federal de Bambuí, está manchadinho aí, né? Ele foi em 1986. Você trouxe, inclusive, outros certificados, né? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro, né? Eu tinha aí por volta de 13 anos. Né? Quando eu comecei a ter minhas primeiras colmeias, que eu fiz o primeiro curso, que eu tive o primeiro contato com a abelha. Você nem imaginava que fosse... Sonhava, mas eu não imaginava. Fosse um negócio da sua vida, né? Não imaginava. Isso aqui é uma revista, você podia mostrar pra gente? Isso é uma revista, né? Essa aqui é até do Centro-Oeste, né? A Viver Mais. Mas tem a revista Globo Rural, né? Tivemos bastante inserções na Globo Rural, né? Aqui tem fala um pouco do nosso trabalho. Deixa eu mostrar aqui. Né? Vamos mostrar aqui, ó. Falando do trabalho que nós temos com a própolis, né, na região Centro-Oeste. Sim. Ali tem uma outra revista, que é também uma das principais revistas de saúde do Japão, acho que ela está ali. E alguns jornais da saúde mostrando também a nossa própolis verde. E aqui, né? A gente tem alguns certificados, não é isso? E tem, exatamente. Certificados aqui. São certificados do nosso vídeo e da nossos prêmios, né? Que contemplam essas medalhas aí. Exatamente, essa revista. Aqui, essa aqui então. Né? Essa revista é uma das revistas de estilo de vida e de produtos naturais, né? Que saiu na capa o lançamento que eu sei Brasília Lifestyle, né? Lifestyle, tá aqui. Lifestyle, desculpa aí. Então, essa revista publicou bastante informações sobre a nossa própolis verde, aí, né? Isso no Japão, bem divulgado lá. Pequeno produtor. Olha, a pessoa tem um negócio, tem uma rocinha e resolve falar assim, olha, será que esse negócio de mel dá certo? Eu vou ter mercado para entrar ou já tem muita gente trabalhando? O que você diz, aí não, nem como Natucentro, mas como presidente da Federação... Federação, né? Mineira de Apicultura. O que você diz como presidente da FEMAP sobre esse mercado? É um excelente mercado. O apicultor, o produtor rural pode investir, né? Se ele produzir mel, tem mercado garantido. Produzindo própolis, tem mercado garantido. O que é preciso em termos de área, de tudo para fazer isso? Ele precisa de uma área, é o seguinte, para a produção de própolis precisa ser uma área sombreada, né? Porque como a abelha vai fechar as frestas que ele vai provocar, então na área sombreada o clima é mais agradável para que a abelha possa produzir a própolis. E ter uma área de segurança onde estão as abelhas, tem que estar pelo menos 200 metros de estrada, de residências, currais, onde tem trânsito de muita gente. 200 metros é uma área segura? É uma área segura, né? Porque é uma abelha com ferrão, né? Antigamente era chamada de abelha Europa, hoje se chama ela de abelha africanizada e cientificamente é a abelha Apis mellifera. Aproveitar a aula aqui, né? Aproveitar que está falando... Aqueles bichinhos que ficam fazendo relógio de eletricidade, aquilo é abelha também? Tem. Aquilo agarra no cabelo e... Exatamente. Porque nós temos a abelha Apis mellifera, que é essa que veio da Europa, né? Inicialmente foi trago para o Brasil pelos jesuítas, com o intuito de produzir velas, né? Para as igrejas, né? Então ela entrou no Brasil por volta de 1800, a abelha totalmente europeia, veio da Itália e da Alemanha. E em 1956, como o clima europeu é temperado e o nosso clima é tropical, essa abelha não adaptou muito para grande escala de produção. Então, o Dr. Kerr, né, é um brasileiro, né, descendente de alemão, pesquisador da Unesp Rio Claro, viu que na África tinha uma abelha da mesma espécie, mais adaptada ao clima tropical. E ele trouxe essa abelha para fazer um melhoramento de uma linhagem da nossa abelha Europa que aqui tinha.
Porém, esse cruzamento trouxe uma abelha extremamente agressiva. E houve muitos acidentes, né, com ataques na década de 60, 70. Foi bastante complicado isso. Por um outro lado, deu uma linhagem de uma abelha muito forte, muito saudável e grande produtora de mel e de própolis. Hoje, essa abelha nossa aqui do Brasil, essa abelha brasileira, podemos assim dizer, ela tem um reconhecimento em termos de genética a nível mundial. Tem todo um cuidado, né? A questão, o trato de uma colmeia, de uma apicultura, ele requer todo tem que ter cuidado, um cuidado, não é porque isso? a abelha tem ferrão. Então, essa abelha veio da Europa. Agora, aquela que fica no padrão, tem várias espécies ali, né? Tem a jataí, né? Tem a abelha borá, tem a arapuá, né? Tem a marmelada, né? Então, essas abelhas são brasileiras. Muitos chamam de abelhas indígenas, outros chamam de meliponídeos, né? Então, a abelha jataí é a mais conhecida, né? A abelha brasileira, essa é nativa do Brasil, né? Normalmente também ela fica muito nos padrões ou às vezes nos muros, né? Sim. Normalmente nos ocos de árvore, né? Essa abelha é a mais conhecida, então ela é do gênero meliponídeo, então é meliponicultor quem trabalha com essa abelha e não apicultor. Né? Então essa abelha é brasileira, é uma abelha realmente. E tem um mel muito exótico, apesar de que a produção é pequena. Quem quiser iniciar uma produção, olha, eu tenho uma área aqui que atende, ela tem uma área de sombra. Como buscar informação? Primeira coisa, busque o sindicato rural da sua cidade, peça informação de onde haverá um curso do Senar de apicultura, para ele iniciar os conhecimentos básicos de apicultura, de segurança. O Senar oferece isso gratuitamente para o produtor rural. Todas as cidades que tiver o sindicato rural pode pleitear esse curso. O custo, eu quero começar. Aí eu vou ter lá 2, 3 colmeias, né? Okay. Quanto custa iniciar? O que eu preciso para iniciar? Em média, R$100 cada colmeia, né? Conforme você disse aqui, uma colmeia é R$100, 2 colmeias R$200. Aí você compra 2 colmeias vazias e com mais R$300 você compra uma roupa, um fumegador, né? Porque como ela tem ferrão, você tem que usar a fumaça para acalmar ela. E você gasta aí uns R$200 para colocar o enxame dentro da colmeia e colocar ele no ponto de começar a produção. É comprado? Já existe quem vende. A natureza é tão generosa que ela aparece. Sim, é incrível, inclusive internacionalmente, a característica da nossa abelha é incrível que, por exemplo, se nós pegar esse favo aí, a cera, e passar numa colmeia nova e deixar o cheiro da cera, agora com a aproximação da primavera, os enxames entram naturalmente. É comum de acontecer. O apicultor brasileiro, ele fala até colocar armadilha, né? Ele coloca cera, um pouco de própolis dentro da colmeia e essa colmeia vazia atrai a abelha e entra naturalmente. Tem algum tipo de vegetação que é mais favorável para isso? Eu vou colocar no cerrado, porque ali bambuí... Exatamente. Se for para produzir própolis, o ideal é no cerrado onde tem o alecrim do campo, né? Mas, por exemplo, o nosso mel tem tido uma notoriedade muito grande. Por exemplo, nós estamos lançando agora o mel orgânico, que diferentemente das abelhas argentinas, chinesas, americanas, eles têm que dar tratamento para essas abelhas, porque elas têm problema com doença. Inclusive, acredita-se que elas têm porque elas não têm essa própolis, né? Inclusive, a gente, com a USP, tem enviado colmeia com própolis para os Estados Unidos para que faça pesquisa lá, ver se diminui o índice de doença. Só para... Você pegou o programa pela metade, o César já explicou para a gente, mas acho que vale a gente voltar nesse assunto, porque eu acho que talvez seja a sacada mais legal disso tudo. A abelha tem a colmeia, daqui a pouco eu não vou resistir, eu vou abrir aquela colmeia, eu não resisto. Mas, então, ela produz... a própolis ou o própolis? A própolis. É a resina, feminina, né? Aí ela vem produzir... para proteger aquela colmeia, ela então produz a própolis, que é esse material aqui, que é uma camada, e ela vai buscar uma planta que só existe, essa composição, esse ambiente de temperatura, é só no centro-oeste de Minas. Exatamente, que é o alecrim do campo. É interessante o seguinte, o alecrim do campo ele tem em todo o centro-sul do Brasil. Mas o único lugar que esse alecrim do campo produz essa resina é no centro-oeste de Minas.
Ainda assim, pesquisas acreditam que é o clima da região, o solo da região, o solo ácido, o volume de minerais que tem nessa região, né? Então, é uma característica específica dessa região. Estende um pouco além do centro-oeste de Minas, né? Mas é só em Minas Gerais, mas o coração, 80% da produção está no centro-oeste. Muita gente, aqui eu vou fazer minha culpa, eu achava que própolis era um produto que a abelha produzia e da própolis você tirava o mel. Então, assim, são produtos distintos. Exatamente. Uma coisa é a produção do mel e outra coisa é a produção da própolis, que é uma proteção para a colmeia. Exatamente, isso mesmo. Aprendi. São distintos. E cada um aí com a sua aplicabilidade, né? Financeiramente. Então, eu comecei lá um negócio, eu tenho para quem vender própolis, esse mercado tem essa possibilidade. Olha, eu vou produzir própolis. Tem comprador para isso? Tem vários compradores. Porque se é um produtor pequeno, médio, ele não vai ter uma estrutura que você já tem nesses 20 anos de ir lá na China, no Japão e comercializar. Vai exportar, exatamente. Não, nossa empresa faz aquisição de mel e da própolis, né? Ano passado nós processamos 40 toneladas. Esse ano estamos com a meta de processar umas 45 toneladas de própolis, né? E mel nós estamos trabalhando por volta de 150 a 200 toneladas de mel ano. Então, toda a produção da região aqui que nós temos contato com os produtores, nós estamos fazendo aquisição 100% da produção. Ou seja, então tem como... Você já tem um mercado. E abrir um mercado internacional, né? Então, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos é um grande consumidor do nosso mel. Brasil, hoje, as empresas que estão na ABMel, né, que cobre todo o território nacional, principalmente nos estados Nordeste, Sul e Sudeste, exportaram por volta de 50 mil toneladas de mel o ano passado, né? E exportamos por volta de 90 a 100 toneladas de própolis por ano no Brasil. Muito bem. Espaço Aberto, que hoje contou um pouco da apicultura, né, no centro-oeste de Minas, que a gente fica muito feliz de saber que virou referência mundial. Eu acho que falta muitas vezes isso. A nossa região descobrir esses valores, né, que a gente tem. Exatamente. Acho que isso é importante para... Não é só para a autoestima, não é para o comércio mesmo do Centro-Oeste, né? A gente pode ter aí um filão. Exatamente. Trazer prosperidade para a região, né? Conforme o autor americano diz, né? A riqueza do homem não está nas posses, está na capacidade de gerar riqueza. Então, nós temos que desmistificar muita coisa no Brasil para trazer essa prosperidade através dessas riquezas, através de produtos que só tem aqui, né? Isso é muito comum na Europa, né? Você vê vinhos regionais, queijos regionais, né? O Brasil está começando a despertar para isso agora, né? Tem o nosso queijo da canastra, né? Agora temos a nossa própria verde aqui, que o coração da produção é o Centro-Oeste Mineiro. E tem várias questões assim muito específicas da região que isso pode ser transformado em prosperidade e riqueza para a nossa região. Muito bem. César, da Nato Centro, que é a simplicidade. Agora eu não vou resistir. Eu falei que vou ter que cortar isso aqui para ver como que é. Vou trazer na bandeja, né? Evitar a lambança, né? Tá certo. Mostrar como é que vocês tiram. Aí depois que a abelha... Quanto tempo uma abelha completar esse processo aqui? Na primavera, com uma semana ela faz isso aí. Aqui é só abrir aqui. Exatamente. Posso te dar uma ajuda aí? Pode, vamos lá. Com licença aqui. Vamos ver. Aqui você pode... Então vamos lá, hein? Tirar aqui sim. Ó. E você tira... Aí já tá pingando. Exatamente. Olha aqui, então aqui já tá... Não resistir também, não. Eu trabalho com mel e não enjoo, não. E aqui já pode... Mascar, sem problema. É a forma natural de se experimentar o mel. E vai ter a cera igual um chiclete, depois você descarta. Na primavera, quanto tempo para... Uma semana. E dali você tira isso, dali mais uma semana, 2 semanas já... Durante a primavera. E quantas partes dessa aqui você pode ter numa colmeia? Tem colmeia que chega a ter 30 peças dessas. O mínimo é 10. Olha, vou te falar, delícia de mel, viu? Tá aqui, olha só. E assim, Evandro, não é só na primavera, não. Por exemplo, o que tem ajudado muito a produção de mel no centro-oeste de Minas são as florestas de eucalipto, que normalmente floresce no mês de fevereiro, março. O eucalipto é uma grande fonte de néctar,
as flores do eucalipto. E tem aumentado muito a produção de mel na região. Tá, olha só que imagem é o Diogo mostrando aí. Não, muito bonito. Quer ver? Olha só. Olha o mel escorrendo, olha só. É delícia. César, não vou pegar na sua mão porque eu tô com a mão suja de mel. Tá certo, é que tem um guardanapo aí que nós trouxemos. Já vieram completo, né? Não é preparado, que eu sabia que você não ia resistir. Né? Muito bem, agora sim. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pela entrevista, parabéns. Levo nosso abraço aí a todo mundo lá de Bambuí, de toda a região. E a gente fica, repito, muito feliz de ver o Centro-Oeste produzindo produtos assim que são referência não só para Minas nem para o Brasil, mas para o mundo todo. Muitíssimo obrigado, nós que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição no que precisar. Os produtos já estão à venda aqui no comércio local, farmácias, onde encontrar o produto da Natocentro? Várias farmácias aqui, né? Hoje nós temos uma loja referência aqui que é a Pacelli, também tem nossos produtos, sim, né? No supermercado BH também tem. Então são rede de produtos naturais, farmácias. Quem quiser conhecer mais, conversar com vocês, como entrar em contato? Vocês estão nas redes sociais? Exatamente. Então... Pode entrar no site, né, www.natocentro.com.br e nas redes sociais, no Facebook da Natocentro. É Natocentro, pediu, acho que é o Lucas, a gente tem o crédito, é Natocentro Oficial. Exatamente. Natocentro Oficial. Isso. Tá aí já na tela. Você vai entrar em Instagram, Facebook, encontra vocês lá. Exatamente. Isso muito mesmo. Bem. Tá ok? Prazerão. Prazer todo nosso. Espaço Aberto de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê novamente amanhã, a partir das 10 da noite. Para você, uma ótima noite. Até lá. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.